Fala galera, bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e hoje nós vamos estar dando continuidade aí na nossa série C# para Unity. Nós iremos fazer um exercício para fixar um pouco tudo que nós aprendemos até agora. Então se você ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixa aí o seu like, segue lá nas redes sociais e sem muita enrolação, bora pro vídeo. Bom, como vocês podem ver aqui, eu já criei um novo script, chamei ele de exercício 1. Então vai ser nesse script aqui que a gente vai fazer o nosso exercício, ok? Então, aqui no nosso script, olha só, a gente vai criar um método que, dado um número, esse método retorna se esse número é ímpar, par ou nulo, ok? Então a gente vai passar um número para o nosso método, ele vai analisar esse número e vai ver se ele é ímpar, par ou nulo. E aí ele vai dizer para a gente, ó, o número é par, o número é ímpar ou o número é nulo. Para isso, a gente vai utilizar um operador aritmético, então eu já deixei aqui embaixo, a gente vai utilizar o operador aritmético %. Esse %, ele retorna o resto de uma divisão inteira. E como que funciona? Por exemplo, se a gente tem, vou colocar aqui em forma de comentário, se a gente tem 2 %, 2, o que que acontece? Ele faz a divisão desse número, 2 dividido por 2, a resposta é 1 e o resto dessa divisão é 0. Então, nesse caso, 2 %, 2, a gente teria como resposta 0, porque o resto da divisão é 0. Se a gente tivesse, por exemplo, 5%, colocar aqui, 8% 5. Se a gente tivesse 8% 5, o que que aconteceria? 8 dividido por 5 em uma divisão inteira, a resposta é 1, e aí o resto é 3. Então, a gente teria como resposta de 8% 5 o número 3, ok? Então, ele retorna para a gente o resto de uma divisão inteira. Simples assim. Então, a gente vai utilizar esse operador aritmético para analisar se o número é ímpar ou par. Como que a gente pode fazer essa verificação? Bom, todo número par dividido por 2, o resto é 0. Se você pega, por exemplo, 6, que é um número par, e divide por 2, ele vai dar um resultado inteiro, o seu resto é 0. Então, basicamente, a lógica que a gente vai criar aqui vai ser a seguinte: a gente vai pegar o número e vai dividir ele por 2. Se o resto for igual a 0, a gente tem que o nosso número é par. Se o resto não for igual a 0, significa que o número é ímpar. E também a gente tem um caso aqui que o nosso número é nulo. Então, primeiro a gente analisa se o número é 0. Se o número é 0, a gente fala, olha, o número é nulo. Se ele for diferente de 0, aí sim a gente faz a verificação se o nosso número é ímpar ou par, ok? Então, bora lá criar o nosso método. Vai ser um método com retorno. Antes aqui eu vou apagar esse void update. A gente não vai precisar, eu vou deixar só o void start para poder fazer um debug.log lá no console da Unity, ok? Então, olha só, a gente vai ter um método com retorno. O retorno vai ser o seguinte: ele simplesmente vai retornar um texto para a gente dizendo, ó, o número é par, ou o número é ímpar, ou o número é nulo. Então, vai ser um retorno do tipo string, ele vai retornar um texto para a gente. Então, o nosso método vai ser do tipo string. Então, olha só, eu vou criar um método do tipo string. E, bom, a gente vai fazer de duas formas. Primeiramente, eu vou fazer utilizando a estrutura condicional if-else para resolver esse exercício. E depois nós vamos fazer o mesmo exercício, só que agora utilizando a estrutura condicional switch case, para a gente fazer uma analogia aí entre as duas estruturas condicionais, ok? Então, primeiramente, string. Vou chamar esse método de ímpar par. E aí eu tenho que passar um parâmetro, né, que vai ser o número que a gente vai analisar. Então vai ser um número do tipo inteiro, vou chamar de número. E aí a gente abre e fecha colchetes. Então olha só, aqui a Unity está acusando um erro para a gente. É porque ela já identificou que o nosso método não é um método do tipo void, ele não é vazio, ele é um string. Então ele está esperando a gente passar um retorno. Então quando a gente passar um retorno, esse erro aí vai sumir, ok? Então primeiramente vamos fazer a nossa lógica. Primeiro, a gente tem que analisar se o nosso número é nulo ou não. Como que a gente faz isso? If número igual a 0, o que que a gente faz? A gente já vai, eu vou criar uma nova variável aqui, que vai ser do tipo string, que vai ser a variável que a gente vai retornar. Então eu vou chamar ela de txt. E aqui, ó, se número igual a 0, txt já vai receber o número é nulo. Simples assim. Agora, se o número for diferente de 0, então o que que eu faço? Else, número é diferente de 0,
agora sim eu faço a verificação do número se ele é ímpar ou par. A gente faz essa verificação aqui no else, porque olha só, se o número for 0, a gente não precisa fazer verificação, a gente simplesmente fala que o número é nulo. Agora, se o número ele não é nulo, ele não é 0, então a gente faz a verificação aqui no else, ok? Bem simples, bem tranquilo. Então agora o que a gente precisa? A gente precisa de uma variável que eu vou chamar de resto, então int resto. Essa variável resto vai receber o resultado de número por cento 2, para fazer a verificação se ele é ímpar ou par. Ok, feito essa conta aqui, né, a gente vai fazer o seguinte, olha só, o resto é igual a 0? Se resto igual a 0, o que a gente faz? A variável txt vai receber o número é par, né? Porque o número ele dividiu por 2, o resto foi 0, significa que esse número é par. Se a gente bota um else, se o resto não é 0, significa que o número ele é ímpar. Então txt recebe o número é ímpar, ok? Não vou colocar aqui acento, beleza. Simples assim. E agora o que falta a gente fazer? A gente tem que retornar para a unit a nossa variável txt. Então a gente vem aqui, depois de tudo, né? A gente vem return txt. Simples assim, olha só, o erro aqui sumiu, o nosso método já está pronto. A gente, para utilizar o nosso método, a gente apenas precisa chamar o nosso método aqui no void start. Então, para a gente chamar o nosso método aqui no nosso void start, como ele é um método com retorno, ele possui um retorno, a gente precisa de uma variável para receber esse nosso retorno. É um retorno do tipo string, então a gente precisa de uma variável do tipo string, ok? Então eu vou criar uma variável aqui do tipo string, vou chamar ela de txt2. E aí, essa nossa variável txt2 vai receber o nosso retorno. A gente chama aqui a nossa função, que é o ímpar par. A gente passa o nosso parâmetro, que é o número que vai ser analisado. Eu vou passar o número 5 como exemplo, ok? E aí a gente vai dar um debug.log para printar o valor aqui, o texto, né, dessa nossa variável lá no console da Unity, ok? Então, debug.log txt2. Como a gente passou o número 5 é um número ímpar, então a nossa variável txt vai receber o número é ímpar, ele vai retornar aqui para a nossa variável txt2 e vai printar então lá no console da Unity o número é ímpar. Então vamos salvar o nosso script e conferir se isso vai acontecer. Então olha só, aqui na interface da Unity, lembrando, a gente precisa associar o nosso script exercício 1, que foi o script que a gente criou, aqui no nosso objeto, porque a gente utiliza programação orientada a objetos. Então olha só, eu já associei, né? Basta você selecionar o script e arrastar e soltar aqui. Então ele já está associado e eu desmarquei aqui esses dois scripts, eu deixei somente o nosso script exercício 1 ativado, ok? Então agora eu vou dar um play e vamos ver o que acontece. Vou abrir aqui o console e olha só, o número é ímpar. Então ele analisou o número que a gente passou e aí definiu, segundo a nossa lógica, que o nosso número é ímpar. Então agora vamos voltar no nosso script e construir a mesma lógica, porém dessa vez vamos utilizar o switch case. Bom galera, de volta aqui no nosso script, agora a gente vai criar um outro método para resolver esse mesmo exercício, só que porém agora a gente vai utilizar o switch case, ok? Para a gente fazer uma analogia aí entre o if else e o switch case. Então olha só, a gente vai criar um outro método, o método ele vai ter o mesmo retorno, né? Então a gente vai construir um método tipo string, vou chamar ele de ímpar par 2, a gente vai ter um parâmetro, vai ser igual o do nosso primeiro método, vai ser um número do tipo inteiro, uma variável do tipo inteiro, e aí a gente vai fazer agora utilizando o switch case. Então olha só, a gente vai ter que analisar a nossa variável, o nosso número, se ele é 0 ou não. Se ele for 0, o nosso número é nulo. Se ele não for 0, a gente faz igual a gente fez no primeiro método. A gente analisa o resto, né, da divisão do nosso número para saber se ele é ímpar ou par, igual a gente fez aqui. Então, olha só. A gente vai fazer aqui o switch
E a variável que a gente vai utilizar, analisar, é o número. Abre e fecha parênteses. Case, esse número seja igual a 0. Deixa eu já botar um break aqui. Caso esse número igual a 0, então o que a gente faz? A gente faz que a nossa variável txt, que eu não criei aqui, então deixa eu criar, string txt. Então a nossa variável txt recebe o número é nulo. Opa, escrevi errado aqui. O número é nulo. Perfeito. Agora, se o número ele for diferente de 0, aí a gente tem que fazer essa análise para ver se o número é par ou ímpar. No caso aqui, a gente pode ter qualquer número, né? A gente pode ter 1, 2, 3, 1000, a gente pode ter N casos. Então, no caso do switch, né, a gente não vai ter como a gente ficar fazendo caso 0, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. No vídeo onde eu expliquei sobre switch, eu não falei, mas a gente tem o que seria equivalente ao else do if, que é o default. A gente utiliza default no lugar do case, né? E esse default é o equivalente ao else do if. Ele pega qualquer outro caso. Então, olha só. A gente usa um default. Funciona da mesma forma. 2 pontos. A gente dá um break, né, no final. E aqui dentro a gente passa a nossa lógica. Então, esse default, ele vai analisar todos os casos que nós não definimos aqui. Como a gente só definiu o que fazer caso o número seja 0, qualquer outro valor para a nossa variável número, ele vai entrar aqui no default. Então esse default é o equivalente ao else do if, ok? Então aqui dentro, caso esse número seja diferente de 0, né? Então default, ele vai entrar aqui no default para qualquer outro número, a gente vai fazer a análise para ver se o nosso número é par ou ímpar. Então a gente faz a mesma coisa, a gente cria uma variável do resto aqui, que vai receber o número %2, então já vou até copiar e colar aqui, vai ser a mesma coisa, olha só. Int resto recebe número %2, a gente faz um switch em cima para analisar essa variável resto, ok? Então olha só, switch, a gente analisa a variável resto, e aí a gente faz case 0, né, que é se o nosso resto for igual a 0, o que a gente faz? Txt, não significa que o número é par, né? O resto foi 0, então o número é par. Então, o número é par. Ok? A gente dá um break, né, para indicar que a gente acabou aqui o nosso comando. E agora a gente dá um default também. Default, ou seja, se o resto for diferente de 0, significa que o número ele é ímpar. Então, o txt recebe o número é ímpar, ok? Simples assim, a gente dá um break novamente e pronto. Eu esqueci aqui de 2 pontos, né? Ok. Então a gente finalizou aqui a nossa lógica, agora a gente tem que apenas passar, fazer o nosso return, né? Então ele vai retornar para a gente o txt, return txt, igual o primeiro método que a gente criou. Então olha só, tá feito aí resolvido aí o mesmo problema utilizando o switch case. Note que a gente poderia, por exemplo, utilizar, olha só, a gente utilizou no primeiro método um if-else dentro de outro if-else, né? A gente poderia, por exemplo, utilizar um if-else aqui e um switch case aqui, ou vice-versa, né? Que também funcionaria do mesmo jeito. Então a gente fez aí uma analogia aí, né? O mesmo exercício resolvendo com switch case e também com if else. Bem tranquilo, bem simples. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo vocês. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal. Até a próxima. Valeu. Fui!